Boa noite a todos! Sejam bem-vindos ao Instagram da Rádio Luz Radiônica. Hoje nós temos o segundo podcast da Lei da Atração com o nosso querido professor Carlos Magalhães. E aí, como vocês passaram essa meia semana? Vão entrando, vão compartilhando essa live, que agora eu vou chamar meu querido, o nosso professor. Oi, professor, boa noite. Olá, boa noite. Tá um gato, hein? Viu? Chegando agora. Vamos lá ajustar tudo aqui. Tá tudo aqui caindo. Emoção aqui de estar aqui ao vivo. Também, fiquei até vermelha quando falei que você tá um gato. E tá mesmo, gente, tem que falar, né? Que é bonita pra se olhar, né? Daí que eu não tô ouvindo nada. Tô ajeitando aqui tudo. Só um minutinho, pronto, agora já. Vou colocar o meu aqui também. Pronto. Boa noite a todos, boa noite. Não ouvi nada do que você falou, porque eu estava sem fone de ouvido. Eu falei que você estava um gato. Tá, gratidão. Eu falei até gratidão. que eu fiquei até vermelha, que eu falei assim, tá um gato, mas o que é para falar que é bonito tem que falar mesmo, não é? São seus olhos. A beleza está nos olhos de quem vê. É verdade. Então, tô vendo essa boniteza toda. Aí, ó, fiquei Gratidão. vermelha. Gratidão. Tudo Professor, bom, querida? Tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi essa meia semana? Então, tô na correria aí, mas tá tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aí na luta de sempre, né? Mas o tempo passando cada vez mais rápido, né? Uhum. Mas a gente tá tudo tranquilo, sendo bastante contribuição, muita gente se conectando a nós aí no direct, no nosso privado, né? Uhum. E aí tem os atendimentos também, tem as mentorias, e claro, o tempo é o mesmo para todos, né? Então a gente tem que se organizar cada vez mais e melhor, né? Para que a gente possa concluir aí todos os nossos compromissos, né? Verdade, é isso mesmo. Aqui também, professor. Aqui na rádio a gente está sempre inovando, pondo programação nova. Agora eu estou colocando músicas novas para madrugada, os mantras. Então, né, a gente sempre está aqui, montando também os programas lá para o canal do YouTube. O nosso programa aqui que a gente faz no Instagram também vai para o canal do YouTube. Eu estava esperando a gente fazer o nosso segundo podcast. O pessoal lá já pediu, a gente vê o post do professor Carlos Magalhães e cadê, né, o programa? Então eu vou colocar para lá. Eu tive, puxada de orelha. Tá certo, tá certo. E em relação aos vídeos, né, que a gente está trazendo praticamente diariamente, no nosso canal do Insta, né, e que você também está colocando alguns aí na Rádio Luz Radiônica, né? Uhum. Algumas pessoas têm se conectado também a mim, fazendo perguntas, né? Mas eu estou direcionando para você. Estou pedindo para entrar em contato com você, porque é você que está gerenciando, né? Essa questão, né? Então eu estou pedindo para entrar em contato com você para fazer esse gerenciamento aí no local, apenas num local, né? E não ficar comigo, com você, né? Mesmo porque também eu nem tenho como gerir isso, né? Porque você coloca lá na rádio e também no canal, né? Da Rádio Luz Radiônica, né? Então todas as pessoas que assistem os meus vídeos no meu canal
carlosmagalhães.tqrs. Tiverem dúvidas, necessitarem, né, de alguma resposta a alguma pergunta, eu peço que entre em contato direto com a professora Sônia, no canal Rádio Luz Radiônica, né, no Instagram. Deixe lá a pergunta, ela vai anotar e depois vai trazer aqui para que eu possa responder. É isso, professora? É isso mesmo, professor. E até eu tenho algumas perguntas dos dois vídeos, né, que eu coloquei do dia 8 de março e do dia 15, é isso mesmo? Deixa eu só olhar aqui, do dia 15 de março, porque assim, as pessoas perguntam, né, por que o professor Carlos Magalhães posta vídeo todo dia e você posta um vídeo por semana, né? É por causa que é assim, gente, eu gosto de explicar que o professor Carlos Magalhães, ele tem lá no Instagram, ele posta todos os dias os vídeos dele, né? Se você quiser interagir com ele, tudo, mas se você quiser fazer a pergunta para mim, até é interessante, porque eu trago os vídeos também dele, né? Que foi os mais visualizados, eu trago aqui para a rádio. E aí a gente faz uma semana, depois na outra semana eu ponho de novo o vídeo, um outro vídeo que eu escolho aleatoriamente, né? Conforme foi a visualização lá. E aí, o que eu faço? Eu trago esses dois vídeos, eu trago aqui para a gente fazer esse podcast. Para fazer, né? Vocês trazem as perguntas de vocês, às vezes dúvidas, às vezes elogios, né? E aí a gente traz aqui para o professor responder ao vivo. Às vezes também tem aí uma contribuição a mais, né? Porque ali, quando o professor coloca, ele fala, às vezes a frase, às vezes a pergunta, né? Um momento, uma reflexão, uma metáfora. Então, assim, ele está falando, só que assim, normalmente, como ele mesmo disse, às vezes ele não tem tempo de interagir, porque ele tem ainda atendimento, tem outras coisas. Então, traz aqui para nós, para a rádio, a gente faz a pergunta ao vivo para ele. Então, professor, está pronto para começar? Sim, sim, mas antes de começar eu gostaria só de complementar aqui. Os vídeos que eu coloco diariamente, na verdade, eu sempre faço em algum momento que eu estou me deslocando ou para ministrar algum curso, ou para algum trabalho que eu vou fazer, ou para algum compromisso, e vocês podem até ver que todos eles, ultimamente, eu tenho postado no carro. E realmente porque é o tempo mesmo, né? É o momento que eu encontro para me conectar a todos vocês. Ali tem diversos assuntos, né? É o que vem na hora para mim, né? São temas de consciência, são temas que trazem, trazem um tema para reflexão. Às vezes vem exercícios também, às vezes eu passo exercícios, né? Práticas, mas como o nosso projeto aqui é a gente responder a perguntas de um ou dois vídeos, nem teria como a professora Sônia colocar todos, porque são temas diferentes, Então, imagina, a gente recebe um monte de perguntas, né, sobre os temas que a professora Sônia escolhe. Se ela colocasse um vídeo por dia, a gente não teria nem tempo hábil para ficar respondendo a tudo, porque realmente são muitas pessoas que se conectam a nós. Se você for lá no meu Instagram, na bio tem lá o meu WhatsApp direto. Então, diariamente, eu recebo mensagens de 20 a 30 pessoas. Ah, eu vi isso no Instagram, me fala mais, não sei o que lá. E o que eu faço? Eu só pergunto o nome da pessoa, eu cadastro a pessoa numa lista de transmissão e essas pessoas, quando for ter uma nova mentoria, eu estou tendo mentoria no momento, mas eu não consigo colocar mais ninguém na mentoria. Por quê? Porque já está numa fase avançada e nem quem vai entrar iria conseguir acompanhar e, além disso, iria atrapalhar as pessoas que já estão há 2, 3 meses. Então, eu vou terminar agora, o mês que vem, essa mentoria, e aí provavelmente nós estamos em março, em abril ou maio, eu devo iniciar outra mentoria em grupo. Em junho eu vou para o Brasil, devo ficar uns 6 meses no Brasil, 5 meses, eu vou fazer ministrar alguns cursos no Brasil, mas a mentoria é online, então independe se eu estou aqui na Europa ou se eu estou no Brasil.
eu vou fazer uma nova mentoria. E aí sim, todas essas pessoas que se conectaram, que já estão na minha lista de transmissão, vão ser avisadas e vão ter aí mais uma oportunidade para entrar. E eu volto a dizer, quando tiver essa oportunidade, entrem. Porque eu fiz uma mentoria, não essa que eu estou fazendo agora, a anterior, que eu fiz por um valor assim muito módico e muitas pessoas não entraram e depois se arrependeram. Porque essa que eu estou fazendo agora já é um outro valor. Tá? Então, aproveitem, porque a oportunidade sempre vai ter. Mas, às vezes, as condições não são as mesmas. Tá? Mas, no momento agora, vão me chamando, eu vou cadastrando e depois eu aviso. Tá? Mas, por enquanto, não tenho. Eu só atendimento mesmo pessoal que eu posso fazer e, mesmo assim, só tenho vagas para o meu atendimento a partir de meados de abril. Porque antes eu já está tudo lotado a agenda, né? Então, é isso. Mas a gente sempre encontra um tempinho aqui para responder as perguntas de vocês e vamos lá. A professora vai me passar aqui agora algumas perguntas. Então, professor, a reflexão do dia 8 de março, eu tô aqui, ó, com o meu caderninho aqui, ó, o meu caderninho das minhas perguntas. A reflexão do dia 8 de março, eu escolhi aquela que você falou. O que te deixa mais feliz? E a primeira pergunta é da Mariana B. Ela veio aqui do Instagram, tá? Ela me deixou a mensagem pelo direct. Ela escreveu assim: Professor Carlos, por que é tão difícil a gente pensar em nós primeiros, em primeiro lugar? Eu digo isso porque em todos os outros lugares, como escola, igreja, pais, familiares, sempre falo que quando a gente pensa em nós mesmos, isso é um tipo de egoísmo. E quando eu faço, isso, né, de eu ser feliz primeiramente, de eu estar feliz primeiramente, me sinto culpada. Tem algum método ou alguma prática que você pode ensinar pra gente? Gratidão, adoro os seus programas. Bom, primeiramente, eu vou te responder a primeira parte, porque eu entendi duas perguntas em uma, né? O porquê que a gente tem o hábito de pensar no outro e porque nos dizem, né, que a gente é egoísmo, a gente pensar na gente, e a outra se tem alguma prática. Então, eu vou te responder a primeira com uma outra pergunta. Você acha mesmo possível você entregar para alguém algo que você mesma não tem? Então, é mais ou menos assim. Se você não estiver bem, você não vai ser contribuição para ninguém ficar bem. Então, você não está pensando no outro. Você não está pensando no outro. Você só pode pensar no outro a partir de você. Porque você é a fonte, você é a semente. Então, você precisa ser o exemplo, você precisa ser a energia da mudança que você deseja ver, tanto na sua vida, como na vida das pessoas que você ama, como nos outros, no mundo, né? Enquanto a gente acreditar que consegue fazer algo por alguém, que a gente não consegue fazer nem por nós mesmos, gente, é uma mentira que a gente está contando para a gente. Em relação aos outros dizerem se isso é egoísmo ou não, para mim, egoísmo é a gente fazer pelo outro algo que a gente não faz por nós mesmos, esperando que o outro me dê o valor ou o reconhecimento que eu mesmo não me dou. Isso é egoísmo. E é por isso que a gente sofre. Porque a gente se afasta da nossa identidade, a gente se afasta de Deus, da divindade em nós, não importa o que seja Deus para você, e a gente fica vinculando no outro a expectativa da felicidade que já está em nós, ou que pelo menos deveria ser plantada a partir de nós. Então, na verdade, eu te respondo com uma outra pergunta. Você acredita mesmo que você é capaz
capaz de entregar ao outro o respeito que você não tem por si, o amor que você não tem por si, a alegria que você mesma não sente, que você busca no outro, que você acha que o outro estando feliz vai te trazer alegria. Se você não estiver feliz, o outro não vai estar alegre, principalmente se for uma pessoa que te ama, se for uma pessoa que gosta de você. Ah, mas ele não sabe que eu não estou bem. Ok. A nível racional, consciente, pode ser que não, mas a nível de energia ele sabe sim. Então, pense nisso. A gente precisa aprender a parar de mentiras, de mentir para nós mesmos. Em relação aos outros, nos ensinar a fazer pelo outro, a ser pelo outro, realmente é assim mesmo, desde a infância. E eu não estou dizendo que nós não estamos aqui para ser contribuição para o outro. Estamos sim. Mas nós estamos aqui para dar frutos para o outro. Para dar frutos para o outro. Como que eu posso dar frutos para o outro se eu não trabalho nas minhas próprias raízes? Se eu não trabalho na minha base de sustentação para que eu possa germinar, dar flor, crescer, dar frutos e produzir essas sementes para que o outro também possa colher? Eu posso me iludir acreditando que eu vou entregar os frutos para o outro se nem eu mesmo plantei no meu jardim. Tá? Então, o que nos dizem que a gente está aqui para servir e ser contribuição é verdade, mas é a partir de mim. Tudo começa em mim, não é no outro. O que adianta eu querer entregar para o outro, sei lá, algo que eu não consigo nem para mim? Se dentro de mim é uma mentira constante, eu não estou bem, eu não estou próspero ou próspera, eu não estou feliz, eu não tenho bons relacionamentos. E aí eu faço de tudo para que o outro tenha um bom relacionamento. E aí eu faço de tudo para que o outro esteja feliz. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Seria o mesmo que eu querer entregar este relógio para vocês sem ter o relógio. Isso não é egoísmo. Eu primeiro conquistar o meu relógio para depois eu poder entregar para vocês é egoísmo. Eu primeiro investir milhares de dólares para acessar conhecimento que eu tenho e depois compartilhar com vocês é egoísmo? Pense nisso. Então, Mariana B. Depois eu vou deixar, vou marcar você aqui na descrição do Instagram, tá? E aí, se você tiver mais alguma dúvida, quiser me perguntar novamente, é só você deixar lá no direct. Ou para o professor Carlos. Só complementando, me veio aqui uma outra coisa, que eu já falei isso também numa live, em relação a entregar o peixe ou entregar a vara. Uhum. Imagine que quando eu resolvi partir, né, para esta área e investir em mim, para acessar o conhecimento que hoje eu tenho na prática, às custas de muito trabalho, de muita luta, né? Imagine que eu resolvesse simplesmente pegar esse valor e sair distribuindo para entidades de caridade. Uhum. Perceba que a minha contribuição seria muito limitada. Por quê? Porque eu iria lá, compraria mantimentos, a pessoa literalmente comia, cagava e acabou. Uhum. Aqui não. Aqui é uma semente. Eu estou plantando sementes que vocês podem replantar, compartilhando com outras pessoas. Mas que até isso, muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Recebe gratuitamente e tem dificuldade de replantar essa semente. Talvez isso sim seja egoísmo. Porque você acessou, você recebeu e você não entrega. Agora, aquilo que você não tem, você quer entregar. Você quer fazer pelo outro. Gente,
A gente precisa ter clareza mental para parar de mentir para si próprio, tá? Deus, ele nunca vai te entregar o que você pede. Ele vai te entregar as condições para que você consiga aquilo que você pede. Então, como poderia você entregar para o outro o que o outro precisa, se você primeiro não tivesse, para depois criar condições para entregar para o outro as condições do outro mesmo ir atrás daquilo que ele precisa? Porque senão, ele não vai estar aprendendo, ele vai estar recebendo sem entregar. E ele está no contrafluxo da prosperidade. Porque a prosperidade é entrega para receber, é plantar, é semente para depois germinar. Tá? Então, pense nisso, reflita sobre isso, Mariana. E qualquer outra dúvida, volte a fazer a pergunta ou outra pergunta. Professor, aqui no Instagram, né, deixou aqui no direct, o Alessandro dos Reis. Professor, seus conteúdos são fantásticos. Te sigo no seu YouTube e aqui na rádio. Minha dúvida é, por que eu tento atrair pensamentos positivos para... Minha dúvida é, por que eu tento atrair pensamentos positivos para a minha pessoa, mas sempre quando eu tento pensar positivo, vem o pensamento negativo? Aí ele falou assim, minha mente sempre fala que algo de ruim vai acontecer, mesmo sabendo que não vai. Tem como mudar esse pensamento? Você quer colher de novo? Não, é que aqui assim deu um corte na internet, na minha internet, mas eu vi, o final eu vi, que eu vou ler de os novo, meus então. pensamentos, né, sempre pensam em algo de ruim, mesmo sabendo que não vai acontecer, mas o comecinho eu perdi. Ele falou assim, ó, professor, seus conteúdos são fantásticos. Te sigo no seu YouTube e aqui na rádio. A minha dúvida é, por que eu tento atrair pensamentos positivos para a minha pessoa, mas sempre vem o pensamento negativo junto? Sempre vem. Ele pensa positivo, mas a hora que ele pensa positivo, sempre vem algo negativo, né? Ele falou que a mente dele sempre fala que algo de ruim vai acontecer, mesmo sabendo que não vai. Então, eu entendi assim na pergunta dele, do Alessandro dos Reis, que ele pensa positivo, mas ele fala que no meio do caminho, é como se fosse assim, no meio do caminho, ele pensasse negativo. É como se viesse, sabe, aquela mensagem, ai, não vai dar certo, ai, vai acontecer alguma coisa. Ele sabe que aquilo não vai acontecer, mas mesmo assim ele fica na dúvida. E aí o que acontece? Ele perguntou, tem como mudar esse pensamento? Né? Tem como eu tirar esse pensamento negativo que vem de repente? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Bom, na verdade é assim, Alessandro. O positivo e o negativo, ele é muito subjetivo, tá? As pessoas têm tendência a rejeitar o negativo. O primeiro passo é a aceitação. Não no sentido de se conformar, mas no sentido de reconhecer que o negativo está aí e você vai ter que se posicionar para escolher o seu lado e para ser, como que eu posso dizer, genuíno e escolher se você fica no negativo ou no positivo. Mas o negativo não é ruim. Eu vou explicar, tá? Eu vou explicar. Bom, se a gente não percebesse o negativo, a gente não evoluiria. Por exemplo, eu estou num emprego. Se eu não perceber o que tem de negativo ali, ou no emprego, ou na minha atividade, para eu me capacitar, para eu melhorar, ou para eu procurar um emprego melhor, eu nunca iria desenvolver. Então, a insatisfação e o negativo não é ruim. É o que nos propulsiona a algo melhor. Tá? Então já começa por aí. Então a gente tem que parar de rejeitar o negativo. O que a gente não pode uma coisa é insatisfação, outra coisa é ingratidão, que é totalmente diferente. Tá? O que a gente não pode é a gente se afetar com o negativo, é a gente se envenenar com o negativo. A gente tem que perceber o negativo e, a partir do negativo, buscar o que a gente pode fazer
para superar aquilo, para ir para outro nível. Eu posso dizer, vamos trazer aqui, positivo Deus, negativo diabo. Deus e diabo. Bom, eu imagino que eu seja contribuição para muitas pessoas com o meu conteúdo, mas eu nem sempre fui assim. E eu posso dizer para vocês uma coisa. Se hoje eu recebo tantos comentários, se hoje eu contribuo com tantas pessoas, literalmente eu posso dizer que foi graças ao diabo. Porque um dia o diabo me apresentou o inferno. E ele foi o meu melhor amigo. Porque ele me falou, ou você fica aqui, ou você sai daqui. E eu escolhi sair daquele inferno. Abençoei o diabo, dei graças por ele na minha vida, porque ele me mostrou que aquilo não era para mim. Então a gente tende a odiar o negativo, a rejeitar o negativo, a sentir raiva do negativo. Gente, vou fazer uma comparação aqui. Digamos que você acredita em Deus, que você acredita em céu e em inferno. Ok. Então, céu é amor, céu é luz, céu é compaixão, céu é perdão, céu é gratidão, céu é dar graças. Ok. E inferno? É raiva, é ódio, é rancor, é vingança. Ok. O diabo me aparece na minha frente. O que eu sinto? Medo, raiva, ódio, vingança. Eu já estou no inferno. A única forma de eu me libertar desse inferno é eu emanar luz, compaixão, perdão, amor. E o diabo tem duas opções. Ou ele aceita a minha luz e transmuta e se transforma, ou ele foge da minha luz. Agora, acredite, tem pessoas que vêm aqui para fazer essa parte negativa. Porque o negativo e o positivo é a mesma coisa. Sem um, o outro não existiria. Não faria sentido Deus se não houvesse o diabo. Ninguém procuraria a Deus se não houvesse o diabo. Agora, não quer dizer que você tem que ficar no negativo. Você tem que se posicionar. O que te faz melhor? Porque, de repente, você está aqui para ser aquele pai, para ser aquela mãe, que está com 90 anos e que vê tudo negativo, que fala mal de todo mundo. Mas isso é contribuição. Sabe aquele pai, aquela mãe que te bate? Sabe aquele pai, aquela mãe que nunca te falou eu te amo? Que nunca te deu carinho? Isso é contribuição. Para que você aprenda que aquilo dói. E para que você nunca faça isso com os outros. Não é para julgar o teu pai e a tua mãe. É o papel deles, de repente. Porque é o que você precisa para você evoluir. Isso não quer dizer que você tem que ser igual. Agora, se você está criticando, você não está sendo igual. Você está sendo pior. Porque você tem uma consciência que percebe que aquilo é errado e você está fazendo o mesmo. Então, tem como mudar? Tem. Parar de rejeitar aquilo que a gente entende por negativo. A aceitação é um processo de mudança. Não existe mudança sem aceitação. Para que você possa mudar algo, você tem que acessar esse algo. Para você acessar esse algo, você precisa aceitar esse algo. Não é aceitar se conformar. Ai, a minha vida é uma porcaria, então eu vou viver na porcaria. Não é isso. É aceitar que a sua vida é uma porcaria, no sentido de reconhecer que aquilo não está bom para você, no sentido de reconhecer que aquilo é responsabilidade sua e parar de atribuir a responsabilidade ou a culpa aos outros, e no sentido de se perguntar que consciência eu posso ser para iniciar aqui a minha transformação. Porque eu estou insatisfeito com isso. Porque isso é negativo para mim. Mas bênção negativo, porque você está me mostrando que não contribuiu até agora. Agora eu não quero mais. Agora eu quero ir para outro nível. É a mesma coisa quando você está no emprego, reclama do emprego, reclama do patrão, reclama dos colegas, reclama do salário, mas não sai de lá. Aí o patrão te dá um pé na bunda, aí você quer matar o cara, você fala, falei, são ingratos, não reconhecem, não sei o quê. Depois de 6 meses de amargura,
você arruma um emprego muito melhor. Você se lembra de ir lá e agradecer o teu patrão que te proporcionou a possibilidade daquele emprego melhor? Sim, porque se ele não te desse um pé na bunda, você estaria até hoje lá, insatisfeito, reclamando, ganhando pouco, num ambiente indesejável, e não teria saído de lá. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu, pelo menos, não estou falando você, mas eu falo de mim, da minha experiência. O que transformou a minha vida foi o diabo em pessoa ter me apresentado aos meus piores infernos. E eu sinto gratidão por isso. Mas eu escolhi não ficar ali, porque eu me posicionei. Eu acredito que o meu lado é o lado de trazer, o meu legado é trazer informação, consciência para vocês. Mas eu também percebo que tem pessoas que eu polarizo como negativas e que foram os meus maiores mestres. Então não rejeite. Rejeição traz resistência, traz persistência. Quanto mais você resiste, mais aquilo persiste. E em relação ao que você me falou, se eu não me engano é Alessandro, é o seguinte, tá? É normal, às vezes, a gente ter aquele pensamento que vem negativo. Feche os seus olhos. Foque no positivo, naquilo que você deseja. E abençoe aquela ideia, aquele pensamento negativo, dizendo gratidão por toda a contribuição que você foi, o que você está sendo na minha vida, mas eu te libero, eu te liberto. Eu não preciso mais, eu quero acessar tudo de bom para mim, um outro nível de consciência que vai me conectar ao meu legado de ser semente do mesmo daquilo que eu desejo receber. Simples assim. É isso aí. Professor, na segunda reflexão, do dia 15 de março, você falou assim, permita-se ser você a transformação. E aí não teve perguntas. Porém, tem uma ouvinte, que é que ela mandou aqui pelo direct do Instagram, chama Graziele5588. Ela escreveu assim, professor Carlos, gratidão pelos seus ensinamentos. Estou sempre colocando em prática os seus exercícios. E ela falou assim também que lá no canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica, ela falou que ela começou a fazer o Minuto da Consciência, né? E que ela tá indo cada vez melhor. E aí ela até falou assim, por você, todo dia de manhã, eu falo assim, eu estou me tornando semente. Gratidão, professor, um beijo. Então, Gratidão. isso é gostoso, Gratidão. né, gente? Que o professor, sim. Ele tem, vou até falar aqui, professor, desculpa te cortar. O professor tem aqui na rádio, Luz Radiônica, no canal do YouTube, os programas deles antigos. Então, tem o Missão Ser Feliz, tem o Minuto da Consciência, tem o Chá com os Anjos. Logo mais vai ter esse também, né, o podcast da Lei da Atração, que eu vou colocar lá também no YouTube. Então, as pessoas, elas se comunicam com o professor, né? Elas mandam mensagem aqui pelo direct. Então, o que acontece? Aqui não é só pergunta, gente. Às vezes você quer mandar uma mensagem para o professor, às vezes você quer falar para ele o quanto ele é especial para trazer essa consciência para nós. Porque, gente, a gente faz aqui, não só eu como professor, como todos os outros terapeutas, a gente entrega aqui essa energia, essa luz, esse conteúdo gratuito. Porque, normalmente, quando a gente vai procurar, se você tem algum problema, às vezes você encontra muito mais dúvidas, né? Que a gente às vezes procura outras pessoas para assistir, para ouvir, né? E a gente acaba ficando com mais dúvidas, né? Então nós aqui, a gente tem cada comunicador nosso tem a sua contribuição, né? Para a rádio. Então, assim, você vê, né? A Graziella, ela escreveu aqui que ela está colocando em prática todos as práticas, principalmente do programa aqui do exercício do Minuto da Consciência, que esse programa, gente, é lá de 2000, nós estamos em 2023, lá de 2021. Foi o nosso primeiro, né, professor? Foi. Nosso primeiro programa.
E aí, assim, você vê, não é porque, nós estamos em 2023, não, eu não vou assistir os programas antigos, não, eu não vou me conectar. Aí que tá, seja semente, repasse, compartilha a nossa live, compartilha nossas coisas, faça essa contribuição, compartilha. Você não quer ser semente? Então, nós somos sementes. E aqui na reflexão do professor, permita-se ser você a transformação, é exatamente o que eu também fiz. Eu também passei por muitas coisas, como o professor falou agora. Eu também passei por muitas coisas, também tive que me transformar. E estou aqui, livre, leve e solta, né, professor? Exatamente. Eu, trazendo aqui aquela primeira pergunta que nós tivemos, né, de fazer pelo outro, né, a gente é ensinado a fazer pelo outro, em primeiro lugar. Veja bem, ser semente é fazer pelo outro. Só que a gente, quando a gente está sendo semente, é porque a gente já está transbordando aquilo. É porque aquilo já passou pela gente. As pessoas que têm consciência de vir até nós, com um sentimento de gratidão, de compartilhar para 10, 15, 20 pessoas o conteúdo, elas já estão transbordando aquilo. E não importa se daquelas 20 compartilhamentos, apenas um vai frutificar. Aquele um que germinar, tudo bem, 19 vão falar mal. 19 vão julgar. Não tem problema. É o momento deles. Eles ainda precisam passar por outro processo. Eles ainda não têm, né, não estão no momento de receber essas sementes. Porque talvez eles ainda tenham que fortalecer as bases. Eles ainda têm que passar por algumas dores. Está tudo certo. Comigo foi assim. Com você talvez foi assim. Com muita gente é assim. E a gente não tem que julgar por isso. Mas aquele que aceitou aquela semente, que replantou, aquilo vai gerar fruto. E esse fruto vem não apenas para mim, que criou essa semente com a professora Sônia, mas vem também para todos os nossos mentores. Vem também para você, que foi o agente de plantação dessa semente. E isso é maravilhoso, porque a gente acaba se conectando a uma egrégora que nos traz cada vez mais boas aventuranças, bem-aventurança, tá? E o que é bem-aventurança? É um estado de graça, é um estado de aquilo que a gente chama sorte, saúde, prosperidade, né? São coisas que não dá para medir o valor precificando. São coisas que o próprio dinheiro não consegue comprar, tá? Porque o que é melhor? Você ter dinheiro para se internar no melhor hospital ou você nunca ficar doente, por exemplo? Tá? Então, essas sementes, elas vêm dessa forma para a gente. Bons relacionamentos, uma família harmoniosa, uma família feliz. E também, claro, prosperidade financeira, né? Um bom trabalho, né? Bons amigos. Mas tudo isso vem a partir de uma energia. E quem é a fonte geradora dessa energia? Somos nós. Tudo é informação. A informação gera a consciência gera a energia, e a energia gera a matéria, quando ela se condensa, né, na matéria. Então, informação, consciência, energia e matéria é a mesma coisa, em estados diferentes. Mas se você quer alterar na matéria, você tem que alterar na energia. Para alterar na energia, você tem que alterar na consciência. E para alterar na consciência, você tem que alterar as informações. Por quê? Porque a consciência é um conjunto de informações que cria aquela realidade específica. E como que você pode alterar isso? Sendo você a semente. Começando você a plantar mais do mesmo daquilo que você deseja receber para a sua vida. Tão simples quanto isso. Comece. Mas eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia. Eu não tenho nem tempo de assistir a live. Ok, então experimenta compartilhar. Experimenta levar isso para o... mas isso daí eu já sei, eu já ouvi. Ok, pode ser que o outro não sabe. E se você realmente já sabe, já aprendeu, então não preciso nem estar falando isso que eu estou falando aqui. Porque você já sabe da importância de compartilhar. Você já sabe da importância
de sermos nós esse agente, né, propagador dessa energia. Assim como muita gente faz com o negativo. Assim como muita gente faz com notícias fake. Assim como muita gente faz com notícias que não levam a nada, que só nos trazem medo, rancor, tristeza. Agora, se a gente quer felicidade, por que não plantar sementes que vão nos trazer a consciência que pode construir essa felicidade? Não só na minha vida, mas na vida das pessoas que eu amo, na vida das pessoas que eu quero bem e que também me querem bem. Tá? Então é preciso ter essa consciência. É isso, professora. Gratidão, professor. Eu, Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Fala, professor. Desculpa te cortar. eu peguei aqui hoje aquele livrinho da metáfora e eu queria abrir aqui numa página só para ver o que Vai cair. o que vai trazer para nós aqui. É porque Abrir assim, aqui. gente, toda vez que o professor faz isso, ele fazia isso com a gente lá no Chá com os Anjos, né? Vinha a metáfora, e era exatamente a metáfora encaixava com o oráculo, com a mensagem do oráculo. Era muito engraçado. Então vamos ver agora se o que nós falamos até agora vai vir atraído uma metáfora que vocês vão entender. Vamos lá. Conectado. Escutar para quê? Escutar para quê? Conta-se que um monge havia ficado em reclusão durante 20 anos, num mosteiro na Índia, vivendo apenas para meditar, trabalhar, ler escrituras sagradas com o intuito de alcançar a iluminação. Após completar 20 anos de reclusão, o monge achou que já havia atingido o estado de iluminação, dizendo a todas as pessoas que encontrava pelo caminho que Deus estava em tudo, que Deus estava nas árvores, nos animais, na terra, no céu, no ar, na água, nas pessoas. O monge, sempre em estado de êxtase, foi em direção à cidade, com intenção de falar para o maior número de pessoas que Deus estava presente em tudo. Ao se encaminhar para o mercado, surgiu de repente um enorme elefante. Esse elefante estava totalmente desgovernado e correndo na direção do monge. Mas o monge ficou parado, afirmando para as pessoas que Deus estava em tudo e também Deus estava naquele elefante. Por isso, aquele elefante não lhe faria mal nenhum, porque Deus estava no elefante. As pessoas que estavam no mercado gritavam para que ele saísse do caminho do elefante, pois o elefante estava totalmente desgovernado. Mas ele permaneceu ali indiferente, dizendo que Deus estava no elefante e que por isso nem ele nem ninguém corria nenhum perigo. O dono do elefante, que estava em cima do animal desgovernado, também gritava para o monge: saia da frente, saia do caminho, eu não consigo controlar o elefante. Mas o monge não deu ouvidos a ninguém e permaneceu ali, parado no meio do caminho. Nesse instante, o animal, que vinha em grande velocidade, atropelou o monge e deixou-o todo machucado. O monge foi levado imediatamente ao médico e, depois de alguns dias fora de si, ao voltar a si, começou a se lamentar com a enfermeira. Puxa, acabei de perder 20 anos da minha vida. Passei 20 anos estudando, trabalhando nas escrituras sagradas, com intenção de alcançar a iluminação. E quando eu achei que havia compreendido quem era Deus e que Deus estava em todas as coisas, um acidente horrível aconteceu comigo. Eu achava que Deus era bom, eu achava que Deus estava em tudo. E pensei que
que ele estivesse naquele elefante, mas veja só o que ele me fez. Ou Deus não está em tudo, ou Deus não pode ser tão bom, porque me atropelou. E eu estou desiludido, porque acredito que perdi 20 anos da minha vida, pois passei a acreditar que Deus estava em todas as coisas. E a enfermeira, que ouvia tudo atentamente, o interrompeu e lhe disse: monge, eu até entendo a sua dor, pois eu sei do fato ocorrido e exatamente como aconteceu. Mas se você parar para pensar um pouco, vai chegar à conclusão que a situação é um pouquinho diferente do que aquilo que você está dizendo. E o monge, intrigado, perguntou à enfermeira: mas como assim? Eu não entendo isso. Me explique melhor o que você está querendo me dizer. E a enfermeira continuou: bom, se você colocar a mão na sua consciência, vai acabar percebendo que Deus está em tudo mesmo. E você é que não soube perceber o fato no momento que o incidente ocorreu. O monge continuava ali intrigado e perguntou: mas como? Isso que você está me dizendo é um absurdo. E a enfermeira calmamente lhe disse: Deus estava presente em cada pessoa que estava lhe gritando no mercado para você sair da frente, para você sair do caminho. Deus também estava presente no dono do elefante, que dizia para você sair da frente. Deus estava dizendo para você sair do caminho do elefante. Naquele momento, você não soube escutar Deus. E nesse momento, o monge compreendeu que Deus realmente estava em tudo e que usou o elefante para lhe mostrar que o positivo e o negativo está em tudo e que o negativo foi a propulsão para lhe mostrar quantos deuses havia ali ao seu lado. E a partir desse entendimento, ele alcançou a iluminação. Não falei para vocês que falou exatamente da primeira e da segunda? É bem interessante, né? Não é interessante? É. Sabe, tem pessoas, professora, que pensam assim: ah, eu quero fazer uma terapia, eu quero fazer um desenvolvimento de consciência para eliminar o negativo da minha vida. Ok, eu até entendo que, vamos falar matematicamente, se você tem 15 informações negativas e 10 informações positivas na tua consciência, existe ali um desequilíbrio. Ao eliminar 5 negativos, você vai ter 10 negativos e 10 positivos. Você volta ao equilíbrio. Só que você precisa compreender que o negativo e positivo fazem parte do caminho. Se você eliminar mais 2 negativos e ficar com 8 negativos e 10 positivos, você já está em desequilíbrio de novo. Aí você teria que eliminar 2 positivos. Tá? Então, nós precisamos compreender com a natureza como que tudo funciona. O átomo, ele tem que estar em equilíbrio, senão é fusão nuclear, é a bomba atômica. Tá? Quando você vai para um hospital, o coração tem que estar ali, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Se ele estiver assim, acabou tudo. Então, nós precisamos compreender que o negativo é o que nos permite perceber o que nós precisamos continuar para evoluir, para melhorar. E o positivo é o que nos permite perceber que nós estamos no caminho certo. Mas são ciclos. Assim como tem as fases da lua, assim como tem as marés, assim como tem o dia e a noite, tudo são ciclos. E a gente precisa perceber esses ciclos e compreender que tudo passa,
tudo passa. E que o positivo e o negativo são partes opostas do mesmo caminho. Não existe a possibilidade de você perceber o positivo se não houvesse o negativo. Não existe a possibilidade de você saber que você está dentro de casa se não houvesse o lado de fora. Não tem a questão de estar certo estar dentro ou estar fora. É errado estar fora, é errado estar dentro. Não. O negativo é errado? Não. Desde que esteja em equilíbrio, você precisa do negativo para perceber o positivo. Você precisa do positivo para que você possa perceber que você está no caminho certo. E aí, quando você vai para outra fase, você novamente precisa ser apresentado a desafios que para você é negativo, mas que na verdade são as chaves que te abrem novas oportunidades. Como a gente fala, quando existe um problema, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenços. Perceba, no jogo de futebol, tem o positivo e o negativo. Tem o time A e o time B. Se você torce para o A e ele ganha, para você é positivo, mas para o outro é negativo. E está tudo certo. Agora, se o outro ganha, para o outro é positivo e para você é negativo. Está tudo certo. O positivo e o negativo sempre estão juntos. Alegria e tristeza fazem parte do mesmo caminho. São os lados opostos. E você escolhe. Se você fala de tristeza, pensa em tristeza, reclama de tudo que te traz tristeza, lembra do passado triste, você está na direção da tristeza. O que você tem que fazer? Se voltar para o outro lado. Se a gente, passando por momentos tristes, mesmo assim, quando a gente tem alegria, a gente não sente gratidão, imagina se não houvesse tristeza. Imagina se não houvesse, né? Mesmo quando a gente tem tudo para ser feliz, a gente não consegue ser feliz, mesmo passando por tanta dor, por tanta infelicidade. Imagina se não tivesse isso, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência que a vida é um constante um constante, como que eu posso dizer? A gente precisa compreender que a vida é como se fosse assim, dois prédios e um fio ligando esses dois prédios, e você está num constante, não é desequilíbrio, você tem que se equilibrar mesmo diante da instabilidade. Ou o contrário. É igual a gente estar numa montanha russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, e depois Sim. você vai, volta. É o positivo e o negativo. Uma hora você está positivo, outra hora você está negativo. E é fase da vida, né, gente? Porque é o que o professor falou. Você imagina se fosse tudo bom? Qual que é a graça? Imagina se fosse tudo ruim. O que Você não teria força. O que consiste nesse processo de desenvolvimento e de evolução é a gente ter a percepção que é o seguinte: nós estamos em constante desequilíbrio, mas precisamos nos manter estáveis, em estabilidade, mesmo diante do desequilíbrio. Porque tudo tende ao desequilíbrio, porque tudo está em entropia, porque tudo está em mudança, e um processo de mudança é um processo em desequilíbrio. Não existe possibilidade de haver equilíbrio num processo de mudança, e nós estamos em constante mudança. Então, a gente tem que se manter estável, né, ou equilibrado diante dessas instabilidades da vida, porque sempre vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a gente tem que encontrar uma forma de buscar a harmonia, de buscar a estabilidade, de buscar a nossa paz interior, porque lá fora sempre vai haver tempestades, porque o mundo sempre vai atirar flechas em nós. Mas a minha experiência sou eu que escolho como eu vou viver essa experiência. Eu não posso permitir que aquelas flechas me atinjam, ou
elas podem me atingir, mas eu não posso permitir que elas me afetem ao ponto de eu me deixar dominar por aquilo que está querendo me afetar. Então, essa experiência é minha, essa experiência eu tenho controle e eu tenho que aprender a lidar com ela. As flechas que o mundo me atira, muitas vezes não é escolha minha, eu não tenho controle. Mas o que eu vou fazer com elas, isso sim, eu tenho controle. Gratidão, professor. Novamente, com essa contribuição, mais aí uma semana, né? A gente espera 15 dias, a gente fica com saudade. Aí vem Gratidão a todos. essas Muita mensagens luz. maravilhosas que você traz para nós e nos conforta. Até os nossos ouvintes, né, que mandam mensagens aqui pelo direct, eles também eles ficam assim muito gratos por você responder essas dúvidas que normalmente vêm para nós aqui. E eu agradeço mais uma vez, professor, você está aqui comigo na quarta-feira. Beijo, gratidão a todos, amor, luz, paz, harmonia, muita consciência e sabedoria para todos nós. Para todos nós. Beijo. Beijo. Até daqui 15 dias. Tchau, Tchau, professor.